Fala galera, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Mais um ManzaCast na área aqui para vocês. Queria falar que o nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, todo mundo ligado ao setor da construção civil, trazer lojistas, fomentar a economia aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, litoral, toda a nossa região aqui, beleza? Também queria falar que o nosso estúdio, a gente tem um estúdio lindo, maravilhoso aqui no Jardim Aquários, em São José dos Campos. E quem quiser gravar um podcast, fazer um podcast, pode entrar em contato que nós alugamos o nosso estúdio aqui para você fazer a sua produção, beleza? Agradecer também nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. É isso aí, vamos lá. Hoje tem um convidado especialíssimo, pô, um amigo queridão aqui, Niklaus Limborso. Beleza, Nick? Acertou. Limborso? Limborso. Ixi, eu tava meio enroscado nesse Limborso aí e tal, tudo. Um pouquinho, né? É um nome muito... Exótico. Cara, tanto o primeiro quanto o segundo. Desde que eu conheci, né, eu falei, Niklaus, dá até um... Esse nome é europeu e o sobrenome é fruto da criatividade do titular de cartório, porque era linfose, aí passou de uma geração para outra, chegou Limborso e depois chegou Limborso. Linfose? Era linfose quando veio da Itália. Nossa. E esse povo de cartório, eles são danados, cara. Eram, né? Antigamente. Eles eram muito criativos, eles iam deturpando o nome da gente. Sim. Na verdade, tem um pessoal aqui em Jacareí. Outro dia eu cheguei pro Lucas Decária, eu falei, cara, tem um nome na rua lá no meu condomínio e colocaram um nome errado. Deve ser um tio seu. É Dicária, com I. E aí ele falou assim, não, tá certo. Eu falei, como tá certo? O seu é Decária, pô, não é a mesma família. É o tio do meu avô. Porque quando o cara chegava no porto aqui em Santos, aí tinha um cara na mesa lá. Aí você é quem? Eu sou o Lucas. Da onde? Dicária, que era um lugar lá na Itália. Aí colocava Lucas Dicária, da onde o cara era, entendeu? E o outro, o irmão dele chegou, é Lucas, e o outro cara preencheu a ficha Decária. Então, são parentes, mas o nome foi registrado diferente ali, era da mesma família. Mas vai mudando mesmo, né? Dependendo do nome que chegar no cartório ali também, de quem preencheu, o cara... Errou a grafia, já mudou. Ai. Beleza, vamos começar aí então. A gente já começou falando de outras coisas, né? Pelo nome aí que é bem diferenciado. Vamos lá. Conta aí pra gente, quem é o Niklaus? Ô, Lucião, primeiramente é um prazer estar aqui para falar para o pessoal do segmento da construção civil aqui no Vale do Paraíba e para todo o Brasil através do YouTube, né? É uma honra estar aqui, eu que sou seu fã, né? Gosto demais de você. Chique. A gente conhece aí uns 4, 5 Isso anos, aí. né? Muito amigo, né? Bom demais. Teve a oportunidade de se conhecer no curso MBM, né? De formação de empresários, que foi uma passagem muito saudável da minha vida. Você me perguntou quem que é o Niklaus, né? Niklaus é um rapaz lá do interior de Minas Gerais, né? Nasci lá na cidade de Varginha, no interior de Minas. Fui criado lá, vivi lá até os 30 e poucos anos, quando eu me mudei aqui para o Vale do Paraíba. Eu nasci de uma família de servidores públicos. Sim. Minha mãe e meu pai são servidores da justiça e estão aposentados, né? Mas na época... Justiça, então já é ligado ali. Rapaz, eu nasci dentro do fórum. É mesmo? O pessoal brinca que a minha mãe me levava pro fórum e brincava de pique-pega comigo, de pique-esconde. Pique-esconde com processo. 736, dígito 9. Aí botava eu pra procurar o processo dentro da secretaria, né? E eles trabalhavam na justiça e eu... Lá em Varginha mesmo? Lá em Varginha, cara. E justiça estadual. E a minha vida inteira foi frequentando o fórum, convivendo com o juiz, com o promotor, com o advogado. E aquilo ali foi minha vida, né? Durante toda a minha trajetória, até o momento ali que eu estava para definir a faculdade, o curso que eu iria seguir. E a minha mãe, muito habilmente, né? Naquele momento que a adolescência está vindo, os ímpetos rebeldes, né? Sim. Começa a querer abrir as asinhas, começa a querer sair de casa, ela já falou assim, ó, você vai trabalhar, rapaz. Você vai pro fórum lá, você vai trabalhar comigo. Botou você pra trabalhar. Bom. Desde cedo. Antes de eu formar, no segundo grau, eu saía da escola e eu ia pro fórum. E eu trabalhava. Mas ela trabalhava lá no fórum mesmo? Ela trabalhava no fórum. Legal.
Ela era diretora de secretaria, né? Cuidava dos processos. E ela me colocou para trabalhar lá no balcão, atendendo os advogados. E eu cheguei lá, rapaz, mas que linguagem diferente daquele povo. Falava Pois é. diferente, falava difícil. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas foi bom, porque eu comecei a aprender desde cedo a seriedade, compromisso. Aprendi a lidar com todo aquele traquejo do ramo jurídico, né? Uhum. Que é muito particular, é muito dele, né? O pessoal brinca que advogado fala difícil, é prolixo, né? É complexo e até causa um pouco de afastamento, né? Das pessoas. Uhum. E desde cedinho eu tava ali, cara. Tava ali, eu falei, isso aqui é pra mim mesmo. Sempre fui muito argumentativo, muito questionador. Eu tinha brinquedo, eu gostava de desmontar os brinquedos para saber como é que funcionava, queria saber por que disso, por que daquilo. Minhas Nossa irmãs falavam senhora, que era. minhas irmãs ficavam loucas comigo. Você era do porquê também? Não, eu desmontava as bonecas lá pra pegar o motorzinho, fazer um carrinho e tal, tudo. Puta, Eu, rapaz, pior que pau quebrava você lá. montava? Eu não montava de novo Não, a depois. boneca não. Eu montava lá e O depois motor. nunca mais pegava só o motorzinho. Eu desmontava para ver como é que era dentro, mas depois montar era meio difícil. Às vezes É, sobrava uns parafusos lá. Mas eu montava, eu montava. é isso aí. E aí, rapaz, aquela coisa, né? De questionar muito, de argumentar demais, querer saber muito sobre as coisas e tal. E não tinha outro caminho para mim, né? Eu tinha que fazer direito. Tanto pela É porque já influência. estava inserido ali Tava. no mundo do direito, né? A minha. Trabalhava no fórum, a mãe também estava lá. Sim. Tem parentes Meu advogados? tio advogado, minha irmã mais velha se tornou Ouvi advogada. dizer de um mineiro aí, né? Que lá em Varginha é terra do advogado, hein? Rapaz, assim, é o dobro da média nacional, O apenas. dobro. É o dobro da média nacional. Lá é uma piscina cheia de tubarão, né? Aham. Então tem advogado em qualquer lugar. Você tá andando na rua, outra pessoa é um advogado que você chutou, entendeu? Uhum. É impressionante. Lá é uma fábrica, né? E assim, é o dobro da média nacional. Eu fiz essa pesquisa estatística, é o Uhum. dobro, né? É terrível. E aí, as minhas irmãs, né, uma é advogada, a outra escapou, virou artista, né? Uhum. Mas eu acabei ingressando na área. E aí eu entrei na faculdade, cara. E aí eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a analisar as carreiras e eu vi o quão era legal as carreiras de poder, né, que tinha na época, que era a carreira do Ministério Público e a da magistratura. E como eu já estava dentro do fórum antes mesmo de me formar, eu tive ali a oportunidade de fazer qualquer estágio que eu quisesse, porque eu já Uhum. tinha contato, aquele povo já frequentava a casa da minha família, eu já tive acesso a eles, né? Eles me viram crescer. Uhum. Então, para eu conseguir um estágio ali, era muito fácil. Hoje o estágio é algo mais regulamentado. Na minha época não era. Você beirava ali, chegava, ô, posso fazer um estágio? Fazia. Não Sim. remunerado, né? Mas você conseguia entrar. Hoje, até um estágio não remunerado, você tem que passar por uma prova, tal. É um negócio um pouco mais burocrático. De modo que eu fiz todos os estágios possíveis dentro da justiça. Bom demais, né? Porque Bom aprendeu demais. tudo ali, né? Porque Ou tudo. tudo não, né? Muita coisa. Você não aprende tudo, mas você vê tudo, né? Eu passei por todos os departamentos, então ter uma noção de como funciona todas as áreas, desde uma promotoria criminal, uma promotoria de família, né? Um gabinete de juiz civil, e empresarial, enfim, tudo. Eu vi tudo ali. E eu fui através desses estágios, né? Que eu fiz não remunerados, inclusive, né? Porque eu queria aprender. A gente vê hoje em dia essa geração atual não tem tanto essa pegada, né? É uma coisa mais imediatista, né? O que que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Na minha época, eu só queria serviço para aprender, eu queria entender Uhum. onde que eu ia me encaixar. E aí, rapaz, eu fui passando e fiquei muito encantado com o Ministério Público, né? Falei, nossa, que bacana, Ministério Público e tal. Ele Para questiona ser tudo. promotor, esse tipo de coisa? Para ser promotor, porque o promotor, ele é o defensor da sociedade, Uhum. né? Ele tem ali sobre a responsabilidade dele todos os interesses sociais Vou fazer possíveis. uma aula aqui. Tem o juiz, tem o promotor. O que mais que tem? Conta pra gente, dá uma. O advogado O e advogado. os auxiliares da justiça, que fazem operar tudo acontecer, né? A operacionalização, é o administrativo da justiça, né? Então, peraí, o juiz está lá julgando os casos. O promotor, qual que é o papel dele ali na. Ele defende sociedade. Então, por exemplo, aconteceu um crime. Independentemente do prejudicado correr atrás dos interesses dele, que pode inclusive estar morto, né? O responsável já é o promotor de justiça.
Então ele já tem o interesse pela sociedade. Questões, por exemplo, de consumo, uma empresa que está abusando de direitos do consumidor. Enfim, as incumbências do Ministério Público são muito grandes, todas elas voltadas para a defesa do interesse da sociedade. Uhum. Então ele é como se fosse um advogado da sociedade, né? Ele não defende o interesse de um só, né? Mas o interesse de todos eles. E a carreira dele é muito boa. É assim como a carreira do juiz, ele é Sim. muito parecida. Ele tem até menos responsabilidade, tem menos peso sobre as costas dele do que um juiz que toma decisão e no final das contas Todo bate o dia, né, martelo, cara? Todo dia. O juiz tá ali com o martelinho só pá, pá, pá. Chegou o fim do dia, ele condenou várias pessoas, né? E ele Ou tem descondenou. ele tem o peso da decisão, né? O juiz é terrível, cara. A função dele, ele tem o Olha, peso vai da queimar a decisão. língua aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete, então você olhava o caso, ele se investigava o caso, é até como se fosse um filme policial, né? Uma história de ficção, você fica tentando entender qual que é a versão correta, né? Ou o mix das versões, qual que é a realidade, para tentar trazer ali, segundo o que a lei diz, né? O que é o certo para aquele caso. É uma mediação de interesses, né? E, rapaz, é difícil, viu? É difícil. Trabalhei com a juíza lá durante 2 anos e você achar o caminho correto e aplicar a lei, né? Não só pela sua consciência, mas verificando o que a lei está falando, né? Não pode ser da sua cabeça, tem que ser o que a lei fala, né? É assim que tem que ser. Então, a responsabilidade é grande. E eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público em várias áreas, gostei muito da carreira, né? Uma remuneração muito bacana para um serviço público. O tempo de trabalho lá em Minas até era muito melhor do que aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo trabalha-se mais tempo do que em Minas, a carga horária lá é menor. E é uma carreira interessante, me interessei. Mas eu falei, eu vou fazer um teste, vou estagiar com o juiz. Aí eu fui estagiar com o juiz, rapaz, não desejo isso para ninguém. Cara, além do peso da decisão, é como se fosse enxugar gelo. É uma demanda infinita de trabalho, entendeu? E você não tem horas suficientes para aquele tanto de trabalho. Eu fico assim, Entendi. eu sou muito Que é compreensivo com isso. que nem o filme, né? Vai acumulando aquela pilha de papel. Graças a Deus hoje é Cara, e os digital, né? processos, puta merda, velho. Graças a Deus Nossa hoje é senhora. digital, cara. Mas assim, na época era de papel quando eu tava lá. Era aquela pilharada de papel, aquele rolo danado. Às vezes a minha mãe ia trabalhar no Ele sábado. tem uns assessores, né? Tem. Cara, porque é impossível ter. o cara pegar um processo com 5.000 páginas lá, como é que faz? Tem que ter o assessor para dar uma relatada, né? Então, o cara Jantar. chega lá, já dá uma coisinha mastigada pra ele e tomar a decisão, né? Sim. Senão, Mas aí todo mundo tem um processinho ou Sim. outro e sabe que o negócio demora, né? Então agora você tá entendendo por quê. Você que tá assistindo, meu amigo, agora você tá entendendo por que o seu processo tá demorando. Porque a mecânica lá não tem uma estrutura, né, coerente para a velocidade da dor de quem tá do lado de fora precisando da justiça, né? entendi. Não tem. Por isso Então, que assim, demora muito, né? é frustrante, né? É Frustrante. uma Para mim fila, foi então. frustrante. É uma fila enorme, muita coisa, tudo urgente, é danado, é terrível. Então eu tenho uma certa compreensão, né, com esses profissionais, mas eu me senti um pouco frustrado ali naquela carreira. Era bacana a responsabilidade ali, é óbvio que não era minha, mas eu sentia aquele no gabinete, né, aquele Você era clima. um assessor ali do juiz, Era o então. estagiário. Ele entendi. tinha o assessor e o estagiário. E aí, mas eu me incluía, né, cara? Eu sempre vestia a camisa em todo lugar que eu tive, eu vestia a camisa 100%, né? Então, eu me sentia naquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu não sentia a realização, porque às vezes você chegava na sexta-feira e ia encerrar o expediente e você via que tinha uma fila enorme de pessoas ali esperando alguma coisa, uma resposta, uma decisão liminar, algo urgente, e que não tinha condição. Aquilo ali era sem fim. Né? E você via que muitas das vezes o tempo passava e não tinha mais utilidade, né? Gente morria no meio do caso, e, enfim, o que estava se discutindo ali se perdia muitas das vezes, né? E aquilo foi me frustrando. Sim. Muito papel também, né? Acho que hoje, só de ter mudado pro digital, já melhorou bastante, né? Cara, porque como é que o cara carregava aquilo pra lá, carregava pra cá, aqueles processos, de vez em caixas e caixas, né? Cara, Carrinho meu de processo. Já empurrei muito. Cara, carrinho de processo. Desculpa a palavra, mas que merda, né? Hoje vai pelo meio digital, né? Mas assim, nossa, tem processo lá com 50 mil páginas, 200 mil páginas, 1 milhão de páginas, é coisa sem fim, cara. Tudo é possível na justiça, né?
É algo assim imprevisível. E aí eu vendo que aquela carreira ali não era muito para mim, eu fui buscar algo mais emocionante, que fosse algo que não me travasse dentro de quatro paredes. Uhum. E aí eu falei Isso aí assim, você estava na faculdade ainda, tava na nessa época? faculdade. Tava Tava na estagiando e faculdade, tal, tudo estagiando cursando a faculdade. e procurando meu destino de vida, né, Lúcio? Aí eu falei, nossa, cara, tem uma carreira, e naquela época a Polícia Federal estava ganhando um protagonismo na sociedade, porque ela Uhum. vinha explodindo operações policiais, e aí descia o avião da Polícia Federal com um monte de agente, ela prendia um monte de gente. Eu Eita! falei, cara, que emocionante, sair voando o Brasil afora aí com a arma na cintura aí, prendendo o povo e fazendo justiça, né? Ó, interessante esse negócio. Aí eu resolvi. Falei, bom, eu acho que talvez esse seja um meio. Eu vou lá, faço uma prática jurídica como policial federal, aí eu vejo se eu vou querer ser delegado da Polícia Federal ou se eu vou querer ser promotor. Agora, juiz eu já sabia que eu não queria ser. E eu ventilou-se aquilo que o Niklaus, que estava lá no fórum, fazendo audiência com a juíza, conversando, tinha relacionamento com todos os advogados da cidade, né? Sim. Comunicava muito bem com todo mundo. E aí um advogado ficou sabendo através da minha mãe que eu estava estudando para fazer concurso para a Polícia Federal. Uhum. E aí o doutor Francisco Neto, né, lá de Varginha, doutor Francisco Neto é fera. Ele virou e falou assim, ô, dona Conceição, esse menino vai tomar tiro por causa dos outros aí, que absurdo. Fala pra ele lá no meu escritório conversar comigo, que ele vai fazer o estágio comigo, ele vai ver o que é carreira jurídica. Sim. Aí a minha mãe falou pra mim, falou, vai lá fazer um estágio com ele. Eu falei, uai, agora. Vamos lá Demorou, né? conversar com o Chamou, homem. tamo dentro. Vamos sentar lá. Isso aí. E ele é um grande profissional lá da região, né? Um advogado muito respeitado, muito afamado. Eu sentei na sala de reuniões dele e falei, ô doutor, ele tá querendo fazer estágio pra polícia? Ele tá querendo ir pra trabalhar na polícia? Vem trabalhar comigo. Eu falei, olha, agora, Uhum. vamos lá. Entrei no escritório dele. Um escritório, o Lúcio, é muito assim, consolidado na área empresarial. E eu não tinha tido nenhum contato com a Entendi. empresa, cara. Você acredita? Porque eu era filho de servidor público. Eu não sabia que era uma empresa na minha vida. Uhum. E foi ali com o Dr. Francisco Neto que eu pude conhecer o que é uma empresa sob a ótica dos problemas, né? Porque chegava para Sim. ele só os problemas. Natural, né? Toda empresa tem. E cai no advogado muitas vezes por causa do problema. E aí eu fui ali conhecendo os desafios empresariais. E a atuação era muito, muito livre. Cada hora eu estava num município, indo para um lugar, resolvendo um negócio diferente. Eu falei, nossa, cara, mas que vida mais estimulante. Acho que eu tô me encontrando aqui. Eita, nós! Aí é. Fiquei doido, porque eu viajava muito, cara. E tinha cada hora um lugar, um problema, um pepino. E do outro É lado, umas empresas também grandes, de grande porte, de todo tipo, né? Menor porte e tal, tudo. ele tinha cliente Muitos de todo desafios, né, cara? Puta, empresário é é diferente, Superman, cara. né, cara? O cara é foda. É guerreiro. E do outro lado, na justiça, a gente fica ali passivo. A pessoa chega, apresenta demanda e fala, vou ver o que eu posso fazer. Agora, do outro lado, você tem compromisso com o resultado. Então, você tem que ir para cima, você tem que mostrar serviço, né? Então, enquanto no gabinete do juiz ele fechava a porta, ia trabalhar o processo, acabou, não tinha que prestar conta para ninguém, a sociedade não fica ali cobrando o resultado Sim. do judiciário. No caso da advocacia, Empresarial, né? meu amigo, você saiu com o problema debaixo do braço, daqui a 2 horas o cara quer saber o que você fez nessas 2 horas, entendeu? Então, a ansiedade do cliente tá ali latejando e você tem que atender ele. Você tem que dar satisfação. Então, se você saiu em deslocamento para uma cidade para resolver um problema, o cliente tá ali esperando. E você tem que voltar ou no meio do caminho já dar o resultado pro cara. Consegui, não consegui, me atendeu, não me atendeu, despachei com o juiz, não despachei. E aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, eu nasci pra esse negócio aqui. É muita energia, cara. É muita pressão, é ágil. E você consegue ver o resultado que você faz, né? E cada dia um desafio diferente. Aí eu fiquei louco. Eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Apaixonou. Ei, lasqueira. É só o pão de queijo e o empresarial, não tem coisa melhor na vida. E um cafezinho, né? E lá nas estradas de Minas, toda estrada tem uma venda no meio do caminho com café e pão de queijo. Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Aí você para na estrada no caminho, isso é tradicional. Eu vejo sempre no reembolso de despesas dos meus advogados lá, que trabalham no nosso escritório, eles sempre param na beira da estrada, comem pão de queijo, tomam um cafezinho, é tradicional lá. Tem até o café da Liborso lá, né? Tem, nós temos o nosso show café. de bola. Muito bom. Aquele dia que eu fui na tua casa lá,
levei o cafezinho, a gente tomou. Tá Muito bom o aprovado? café. Tá aprovado. Muito bom mesmo. É, E olha que eu manjo um pouquinho aí. Eu fiz curso de barista, Ó. tal, tudo. Ó, enjoado, hein? ó. Muito bom o café. A gente viu tanto quanto a nossa Porque necessidade. Varginha é a terra do café também, né? É a maior E do exportadora. ET. É a maior Estamos exportadora. esquecendo do ET aqui. Varginha é a maior exportadora de café do mundo, né? E a região é a maior produtora Do de mundo? cafés. Varginha é um Nossa. canal de exportação. Lá tem uma estação aduaneira do interior, um porto seco, né? Ele faz desembaraço de carga ali. E ali tem esse porto seco lá por causa da produção de café, né? A maior produção tem. Mas vai de trem? Como que é? Não, ele é desembaraçado em Varginha e ele vai lacrado pro porto. Então não Entendi, precisa vai desembaraçar fechadinho no já. porto, ele Entendi. já tá desembaraçado. Diminui Só a fazer um pressão. embarque. Diminui a pressão lá em Santos, né? O outro porto que vem a ser feita a exportação. Então, Varginha realmente aí é famosa por causa do ET, né? Mas ela é relevante aí pelo café, sobretudo. Show de né? bola. E a gente toma muito café, cara. Advogado, prestador de serviço, profissional liberal e trabalha com a cabeça. O café é um aditivo danado, né? Sim. E como a gente saiu de Minas e foi ganhar no Brasil, por onde a gente vai, o povo fala assim, traz um cafezinho pra mim. Ah, foi por isso que vocês fizeram. Foi, Lúcio. Cara, não, mas é massa, né? Pô, A gente saquinho atende- lá, a lindo. gente atende Devia ter muitos- trazido um aqui pra gente mostrar, É verdade, pô. rapaz. Esquecemos. Na próxima eu trago. Mas manda uma fotinho aí, depois a gente... Põe lá um thumbzinho, né? Isso. O pessoal sempre, quando a gente vai para outros estados, eles pedem, né, um café. E como eu já tinha um consumo de café muito grande interno, porque lá, somando todo mundo, lá deve dar umas 35, 36 pessoas, né? É bem grande No o nosso escritório, quadro. né? É bastante gente. E esse povo precisa de café. Quem chega no escritório não gostando de café, eu já falo assim, não, toma um cafezinho aí, vem pro time aqui. Porque o café, ele acelera, né? Você Sim. fica até mais produtivo, você fica mais assertivo. É bem legal o café, cara. E aí a gente fez esse café para presentear os nossos amigos, clientes, parceiros. A gente ainda não abriu para venda, não. É mais para presentear a turma Sim, mesmo, sabe? exato. Não é pra Bom, venda. cafezinho aqui. Toma aí um cafezinho aí. Show de bola. Rapaz, mas eu vou te falar. E aí, cara, esse advogado que me apadrinhou, ele Sim. foi meu mentor. Foi meu mentor e... E aí você ficou, se formou, continuou lá ou Eu me formei lá, né? Eu comecei como se estagiário. formou e estava lá nesse escritório? Aí eu me formei e eu tinha dentro de mim um desejo muito grande de fazer, né? E aí lá dentro da estrutura dele, era um escritório familiar, não me cabia lá dentro, né? Não me cabia. Sim. E a gente teve uma conversa, eu falei, então eu vou abrir o meu escritório, né? Eu vou fazer a minha história e vou fazer do meu jeito e do meu modo. E aí eu comecei numa salinha de 30 metros quadrados, eu mais um sócio, o Marcos? Dr. Marcos, né? A gente iniciou numa salinha. E aí que é interessante, a história do empresário começou naquela salinha. Porque, graças a Deus, eu tive lucidez para entender que não tinha dinheiro. Na advocacia não tem dinheiro no começo. Sim. É muito difícil você ganhar É dinheiro porque no o começo. processo demora, né? Sim. E eu tinha a E o cara de resultado criança, e rapaz. tal, tudo. É novo. Sim. Então, entre você contratar um advogado muito novo e você contratar um advogado experiente, você vai no advogado experiente, né? Então, o começo é muito difícil, né? Sim. Então, se você que está ouvindo aí tiver um filho que estiver estudando direito, se prepara, meu amigo, porque o começo vai ser bravo, você vai ter que apoiar esse filho, essa filha aí no começo, porque não é fácil. Essa carreira é complicada. E aí, na época, eu lembro direitinho, eu conto pra todo mundo. A minha mãe arrumou 10 mil reais, o pai do Marcos arrumou 10 mil reais, isso em 2011. Para nós tínhamos 20 mil reais de orçamento e eu tive que me deparar com aquele desafio de montar um escritório e montar um fundo para aguentar os primeiros meses de conta. Mas então, tava bom demais, pô. Eu comecei e não tinha nada. Tinha nada, Lúcio? Nada. Mas beleza, tudo certo. A gente fez Não, tinha família, tal, tudo. Tava ali, né? Se desse alguma coisa errada, o pessoal tava lá para apoiar. Cara, mas eu não sei se contei essa história para você, mas a gente foi alugar a sala, era 300 ou 400 reais. E eu não tinha dinheiro nem para pagar o primeiro aluguel. Mas eu fui lá e aluguei. E aí, beleza. O primeiro que entrou lá, fechei, tudo certo. Aí, dali para frente, estamos aí até hoje. Graças Tinha a nada, Deus. velho. Mas assim, mais ou menos. Eu já estava inserido no mercado há muito tempo, porque meu pai trabalhava na área, eu já conhecia muitos arquitetos, então eu já estava ali.
E, bicho, eu acreditei. Eu falei, não, cara, eu vou lá e pronto, vou fazer e tudo vai acontecer. E assim foi. Foi muito massa mesmo. Muito massa. Cara e coragem. O trabalho edifica, né? A gente Exato. constrói através do trabalho, é bonito. Muito massa mesmo. Mas e aí? Cortei você. Vai lá, Não, tava lá nos 10, vintão. cara, Você e o Marcão. e aí o meu aluguel ele era parecido com o seu, ele era R$ 500 com o condomínio do prédio comercial. E aí eu olhei para aquele negócio e falei, cara, não vai entrar dinheiro nos primeiros meses. Então eu preciso programar um caixa para eu suportar aí pelo menos 6 meses. E aí eu gastava uma beiradinha com um cafezinho, pó de café, óbvio, né? Uhum. E água e energia. E a internet, tinha um advogado 2 andares para baixo, conhecido nosso. Eu fui lá e falei assim, Compartilhava. ô irmão, racha comigo essa internet aí. Mas puxou um cabo até lá ou... Não, era Wi-Fi. No... E dava. 2 andares pra baixo? 2 andares pra baixo. Os sinarzinhos ali, os top Sinalzinho sinarzinhos. Ai, Ai, ai. o Ai, Dr. ai. Juliano e o Dr. Leandro, né? Foram muito gentis, né? E me cederam aí a internet, porque eles não precisavam, foi mais pra me ajudar mesmo, né? Uhum. E aí a gente começou assim, cara, era uma despesa de R$ 600 que eu tinha Sim. pra começar. E eu gastei com uma paredezinha de gesso, fiz uma recepção, fiz uma salinha, móveis planejados, fiz um negócio bonito. Porque eu tinha interesse em trabalhar para empresários. Então eu não podia começar com o Sim. negócio de qualquer jeito, que eu não ia conseguir entrar nesse mercado. E aí, Legal, você já teve uma visão ali e tal, né? Já direcionando. Aí eu contei com um projeto. Minha irmã fez um projeto bonito. Ela é da área? Ela tinha uma empresa de design e ela acoplava arquitetura e marketing. Ela era da área do marketing e ela tinha arquitetos junto com ela. E aí na empresa dela eles montaram um projeto para mim. Ficou linda a sala, sabe? Sim. Linda e barata, graças a Deus. Consegui Opa. fazer com o orçamento que a gente tinha. Né? Não tinha dinheiro para comprar máquina de café e nem ar-condicionado, que foi um projetinho de sonho que a gente tinha, né? A primeira meta que a gente queria conquistar lá na empresa. Ar-condicionado precisa, né, cara? Nossa, imagina um advogado Cara, externo. escritório, meu. Não sei, cara. Se não tiver ar-condicionado, eu fico. Fica, sei lá, o calor e tal, tudo. Parece que não. Isso é não porque você rola, não usa, né, cara? isso é porque você não usa terno, rapaz. Imagina. Ternão em cima ali. Ixi. Verão. Nossa, brabo, hein? Camisa de manga comprida. Também não uso, não. O seu tá sempre, né? De terno e tal. Tudo. A gente tá sempre fechado, né? E aí, Lucião, foi assim, cara. Começamos ali com muito trabalho. Comecei com R$ 3.800 de capital de fundo para suportar os primeiros meses. E o primeiro ano foi muito difícil, né? A gente conseguia ali alguns clientes. Quando tava para terminar o primeiro ano, eu acertei uma veia. E eu consegui acessar cliente ali? um cliente que era uma associação, né? Uma associação de segmento econômico, que era de ramo de postos de combustíveis. Tinham vários postos e eles abriram uma associação para operacionalizar ali interesses comuns, compra conjunta, para reduzir custos, né? Marketing conjunto, jurídico conjunto, né? Então eles fizeram uma ótima negociação comigo. Isso é muito bem-vindo, né? Para um cara que tem várias unidades, porra, uma administração centralizada. Nossa, o cara diminui o custo ali. Não eram várias unidades de um dono. Eram vários donos que se uniram. Ah, entendi. Fizeram uma associação, então. Que não vocês têm aqui, a associação da área da construção no Vale do Paraíba. Legal, né? E aí você maximiza algumas contratações, como por exemplo o marketing jurídico. Então, eles tiveram um jurídico muito mais barato do que se eles fossem contratar individualmente, né? Mas era tudo a mesma bandeira. Aí eles fizeram uma bandeira só. Curioso até, cara, que eu achei muito interessante. Eles fizeram uma bandeira só, e aí eram postos bandeira branca, né? E eles fizeram uma bandeira só, e todos eles tinham um projeto arquitetônico lindo, que talvez o posto individualmente não tivesse condições de montar, né? E aí tinha logística de transporte conjunto e tal. E aí, como foi meu primeiro cliente, eu me dispus a ser 110% on. Sim. Tava lá dentro. Então, eu comecei a viver a realidade empresarial ali, porque eu visitava os postos, eu me relacionava com os donos dos postos, e aí desde o início eu já não me conectei tanto com a justiça, porque eu me sentia muito mais integrado dentro de uma empresa do que dentro de um fórum. E aí a minha identificação foi realmente ali com as empresas. E estando ao lado dos empresários, eu comecei a querer emergir na empresa para entender como funcionava, para ver como eu poderia, através do meu trabalho, contribuir
para que ele pudesse ter menos problemas na vida dele, menos prejuízos, e que a empresa pudesse rodar com mais eficiência. E ali, no meu primeiro ano de atuação profissional, eu descobri o que era benchmark. Só não sabia que era esse o nome. Só não sabia que era esse o nome. Eu fui conhecer. Dá uma explanada pra gente aí. Porque muita gente não deve saber. Para quem não conhece o que é benchmark é você visitar ou você conhecer as melhores práticas de alguma empresa. Então, é uma forma de crescimento, de aceleração de crescimento. Então, se você está atuando aí no seu nicho, né, e está querendo mais ideias, soluções para a sua atuação, para o seu negócio, para o seu serviço, vá visitar outros colegas, outras empresas e seja curioso. Esteja ali buscando aprender com as práticas de outras pessoas, que você vai catalisar o seu processo de crescimento. Bom demais isso aí, né? Nossa, maravilhoso. Mas assim, o cara também tem que estar disposto a receber ali e falar, tal, tudo, né? Então ele entregar um pouco do que ele tem, né? E a gente faz bastante isso no MBM, lá no Grupo Minds, né? As visitas em empresas, eu até não consigo visitar tanto, né? Quanto o Jonathan, né? O Jonathan tá direto lá, né? Viaja não, visita bastante. Então eu vejo a galera lá fazendo aquela visitinha e tal. Eu não consigo fazer muitas. Até por conta do podcast da minha empresa também, mas a gente tem uns encontros, né? Que, pô, bem legal também. Tem os fóruns e tal. Muito bom. Eu falo para todo mundo que é empresário, né, que atua, né, no segmento aí hoje da construção civil, e para você também que é profissional liberal, que é prestador de serviço, busque um nicho, um ambiente de relacionamento empresarial, ainda que não seja o mesmo que você atua, para que você possa conviver com pessoas e aprender com elas. Encontrar algum ambiente de negócios e que as pessoas são abertas para o benchmark, para as trocas, para o crescimento mútuo. Nós temos a felicidade, né, de conviver no Grupo Minds, que é um ambiente de relacionamento focado em crescimento. As pessoas estão ali abertas para as trocas e para gerar contribuição. Todos estão com essa pegada, né? Mas existem outros também, outros grupos. Eu até participo de alguns grupos de advogados, de segmentos específicos, sim, né? Também participo de vários. A vida Só que assim, inteira. não consigo acompanhar todos, né? Porque tem final de ano, então, confraternização para todo lado, cara. Nossa, eu fui em poucos também, fiquei um pouco doente aí e tal. Eu, durante a minha trajetória de vida profissional, eu tive a felicidade de ser contratado para estar nesses ambientes. Eu era pago para estar nesses ambientes, então eu não sei nem como eu posso agradecer a tantas pessoas que me contrataram. É óbvio, né, que eu entreguei meu serviço, minha expertise, mas através desse trabalho com essas pessoas eu pude imergir em vários ambientes de negócio e aprender muito com essas pessoas, né? O meu segundo foi uma rede de lojas de material de construção. Rapaz, do setor, hein? Aí o pessoal brincava que eu era advogado do sapato preto empoeirado, porque eu ia no estoque, eu ia na expedição, eu ia em todos os lugares Mas não era aqui do... Não, era em Minas. A gente chegou também a prestar serviço aqui no Vale, em uma rede irmã da rede de Minas, né? E a gente frequentava loja a loja para conhecer a realidade, né? E eu achava até engraçado, né? Que eu falava assim, não, você tem que pegar aí um comprovante que você entregou o material. Aí o pessoal da loja falou assim, vem cá para você entender por que não é assim. Aí eu entrei num caminhão e fui fazer a entrega com eles. Eu sempre fui muito disposto a botar a mão na massa, sabe? Nunca fui... Bem complicado, né? Eu nunca fui aquele advogado de paletó, gravata vermelha, que fica escondido até da mesa. Não, eu ia pro campo. Aí eu fui fazer a entrega, fui ver como é que é. Chega na entrega, só tem o profissional que tá trabalhando ali, o pedreiro, e às vezes o dono da obra não tá ali. Vai colher a assinatura de quem? Né? Às vezes não tem ninguém, dependendo da cidade, né? Não tem ninguém lá na obra, você precisa entregar. Às vezes não tem ninguém mesmo na obra. E aí você precisa entregar, e aí você ou tem assim, que encontrar a solução, o cara vai né? fazer uma concretagem e já terminou o serviço hoje, só amanhã na hora do concreto, o cara vai embora, entendeu? 3 horas, 2 horas, o cara vai embora. Não tem o que fazer. E aí eu como profissional que estava comprometido com aquele povo, né? Eu digo hands-on, dentro do negócio, querendo fazer acontecer, imerso mesmo, não era aquela orientação fria, né, à distância. Eu tava lá e eu descobri como fazer. E aí foi muito bacana, cara. Foi muito bacana viver essas empresas, viver esses negócios.
E aí eu me conectei muito, muito com o nicho empresarial, me identifiquei muito. E aí eu fui me tornando, né, mais empresário, né? Eu fui vivendo, o meu escritório foi se desenvolvendo, foi aumentando o número de pessoas, eu Sim, precisava gerir aquilo. E aí foi surgindo na minha vida também o personagem empresário. sim. Que hoje, né, se faz muito presente, porque é uma empresa do tamanho que é, uma empresa de serviço desse tamanho, ela tem Sim. muitas dificuldades, trinta desafios, e né? cinco pessoas, meu Deus do céu. Bastante coisa, hein? Com unidades, né, em 2 estados, É. clientes no Brasil inteiro, então você começa a ter desafios logísticos, estruturais, operacionais, né? Uhum. É assim, como é que é a sua agenda? Conta pra gente aí hoje. Depois a gente volta um pouquinho aí no Sim. passado aí. Rapaz, Cara, você assim, fica 2 dias aqui, ou assim, 15 dias aqui, 15 dias em Minas, 15 dias Camboriú, como é que é? no começo, até quando a gente se conheceu, era uma loucura, né? Eu vivia com a mala No no carro. carro e eu estava pronto para tudo. Eu já tinha até uma mala de sobrevivência, caso precisasse sair rápido. Sobressalente, Precisasse sair rápido tava no ali, carro lá tava no já. carro. E era muito assim, porque eu tinha, na época que a gente se conheceu, eu tinha cliente de Santa Catarina, Minas e São Paulo, um raio muito alto, né? E de carro até Santa Catarina era um chão bom, rapaz. É umas 12 Sim. horas. Dá para ir de avião, mas a logística para ir para o interior não é boa, não tem aeroporto lá dentro. Então, eu acabava indo de carro mesmo. Então, era bem complicado. Mas hoje, Lúcio, com a tecnologia, nós estamos tão dentro da vida das Sim. pessoas que o desafio logístico ele já não existe. Uhum. Já não existe. Ficou bem mais fácil, né? Hoje eu estava fazendo o EJ de manhã, fazendo um aeróbio em jejum, caminhadinha em jejum, e eu precisava resolver uma situação com um cliente meu lá de Santa Catarina. Tava fazendo aeróbio, era urgente, eu puxei uma chamada de vídeo, fazendo uma caminhada, de óculos escuros, bonezinho no condomínio. Ô, beleza, hein? Ele falou, o que é isso, doutor? O que você tá arrumando? Eu falei, eu tô fazendo meu aeróbio em jejum, mas o seu problema não pode esperar. Fizemos uma videoconferência rapidinha, já resolvemos, entendeu? Sim. Então não tem porquê, né, a Uhum. gente não se valer da tecnologia. Então, hoje, a maior parte do tempo, eu estou focado na administração do escritório, né? Mas em alguns momentos Mas eu aí você entro. fica mais aqui. Mas tem alguém que viaja. Sim, eu moro em São José dos Campos, né? E eu fico a maior parte do tempo aqui. Eu vou para Minas mais para visitar a minha família mesmo, Sim. porque o escritório em si, eu não tenho tanta necessidade de eu visitá-lo, porque minha equipe ficou quase toda em home office, né? Entendi. Na hora que entrou a pandemia, os advogados gostaram daquela história da... Já ouviu aquela história do William Bonner? Que aí ficava de paletó Terno em aqui? cima e bermuda embaixo? Nem sei se é o William Bonner que fazia isso, mas tem essa história aí, né? É. Os advogados fazem isso. Aham. Eles fazem as reuniões, as audiências assim, Aham. né? De bermudinha e de paletó. Né? E o pessoal gostou desse Pô, negócio, cara. é E bom, né? aí eu falei, vai É todo bom, mundo né? pra casa. Mas no fórum também rola? Hoje em dia, as virtuais, tal, tudo. Existe as Eu já reuniões... fiz, eu acho que uma audiência virtual. Já fiz, já. agora tá voltando um pouco presencial, mas a maior parte das pessoas tem preferência por fazer a digital, né? Os atos que são necessários de fazer presencialmente, aí vai, né? Desloca, programa, tudo, Uhum. né? Os clientes que a gente atende, que são empresários que têm a necessidade de um acompanhamento recorrente, presencial, e até pela questão do relacionamento, por imergir na empresa, ver a realidade da empresa, aí faz mediante um cronograma, visitas presenciais. Nós temos algumas pessoas aí na empresa que fazem essas visitas. Eu visito poucos clientes, né? Que são alguns clientes que a gente já tem um relacionamento mais Acho que próximo. não é Né? mais a sua atribuição, né? Por isso. Não é. Alguns é difícil de você soltar, né? Aqueles Uhum. clientes antigos, né? E você, Sim. por gratidão, né? Você não vai dar um choque na pessoa. Ainda que a minha função seja hoje mais estratégica e até um pouco tática, né? Mas alguns eu ainda faço a visita. Principalmente lá em Santa Catarina. Lá eu vou sempre presencialmente, eu aproveito de dar uma passeada lá, aquelas belas Sei, praias, hein? né? Vai presencialmente, Vou sei. presencialmente. É ruim, né? Camboriú e Bem tal. ruim. Eita, nós. Isso aí. Agora vamos voltar lá um pouco no escritório. Cara, seu escritório ganhou um porte e tal, tudo. Mas eu sei que, pô, teve o seu Assis, aquela história, né? Que conheceu o Marcos. O Vicente. Seu Vicente, né? Vicente Floriano. É, o Vicente. O Assis é irmão dele. Então, rapaz, a gente veio atendendo o sul de Minas, né? Vindo em direção a São Paulo. Foi um movimento orgânico. A gente
fomos conquistando clientes, foi por indicação. A gente teve um trabalho muito forte em redes de material de construção e postos, combustíveis desde o início, e nós fomos pegando e vindo até aqui. Chegamos a atender até aqui em Ilhabela, uma loja de material de construção lá. E esse movimento veio vindo até o ponto que teve a indicação aqui, do seu Floriano, que ele tinha uma loja de material de construção, e a gente fez um trabalho para ele. E ele falou: vem para cá, rapaz, aqui, bom demais, essa cidade vai ser bom para vocês. Vocês são mineiros aí, com esse jeito diferente, carinhoso, atencioso. O povo aqui vai gostar de vocês. Verdade, verdade. E aí... São José tem pouco mineiro, né? Rapaz, tem mineiro demais muito aqui. mineiro aqui, muito, cara, impressionante. Muito. Mas aqui é terra de gente boa. É bom demais aqui. Encontra muita gente boa aqui, né? Foi um encontro de pessoas boas, né? E aí, quando eu entrei aqui, a primeira vez que eu vim fazer o atendimento dele, eu passei pela Dutra, eu olhei e falei: cara, mas que tanto de galpão, que tanto de empresa. Sim. Eu vim numa cidade de 130 mil habitantes, numa região que, se você juntar o 035, o código de área, né? O sul de Minas, ele tá aqui no Vale. Em PIB, em população, e o Vale é menorzinho, né? Na verdade, o PIB aqui é muito maior que o de lá. Sim. Né? Mas PIB alto, né? A população é a mesma, só que o PIB é 7 vezes maior. A última vez que eu vi era 5, 7 vezes maior. Daí eu olhei para aquele negócio, entrei no IBGE, entrei no Wikipedia, eu falei: rapaz, eu preciso vir para cá mesmo. Aqui eu vou conseguir trabalhar legal, porque tem muita empresa, né? Muito. E eu sempre quis atuar nesse ramo, desde o início eu atuei voltado para esse ramo empresarial, né? E eu fiquei louco com o Vale do Paraíba, cara. Fiquei louco, aqui o povo gosta de trabalhar, o povo tem uma velocidade de tomada de decisão, o povo é arrojado, né? Longe de mim, né, criticar o povo mineiro, né? Eu sou mineiro, mas aqui o negócio é quente, cara. E aí a gente veio para cá, né? Conhecemos o MBM, que é uma escola de tem uma economia negócios, muito forte, né? São José, uma cidade fantástica. E tá do lado de São Paulo, né? É. Alguma coisa que vibra junto com São Paulo, né? Aí a gente veio pra cá, conhecemos o MBM, um sócio meu veio primeiro, fez, e foi, assim, uma grande escola de negócios. E eu fiz de tabela com ele, né? Porque ele fazia, voltava, trocava figurinha comigo. Eu fui fazendo de tabela. E nós fomos implantando as ferramentas que eram aplicadas, né? Tudo que a gente recebia no curso. E, cara, foi catalisando demais o crescimento. Porque ali também era um mercado para vocês, né? Que trabalham com o empresarial. Você tá ali num curso com 40 empresários. Nossa, nada de braçada ali, né? Porra, maravilha. Então, para vocês ali foi demais, né? Muito bom mesmo. Não só de crescimento pessoal, profissional, como também de negócios, né? Muito. Eu tive a oportunidade de fazer benchmark com 40 empresários. Sim. Visitei 40 empresários. Cara, e ali, o fórum, você ia na empresa, tal, pô, maravilhoso, né? É bom demais. E tem o pessoal que é indescritível, né? Eu carrego pessoas como você. Sim. Até hoje, né? A gente grandes amigos, né? Sempre se encontrando, formam grandes amizades, porque você compartilha momentos marcantes na história de todos, né? Todos ali estão vivendo momentos muito marcantes, né? Com certeza. Muito bom mesmo. E aí, cara, você chegou ali, MBM, conta pra gente aí. Pô, vamos abrir uma filial lá em São José. Então, o Marcos começou a fazer o curso Logo que começou, falou: pô, vamos pra lá, põe a mala no carro e vamos embora pra lá. Era um projeto de negócios, né? Sim. Então, era um projeto da empresa. E então, a empresa arcou com o custo, com os investimentos e tal. E eu, como administrador, eu ficava olhando a DRE lá e falando: opa, gastamos dinheiro aqui com hotel e deslocamento. Sim. Essa conta aqui tá alta. E aí, o senhor olhei e falou assim: ó, se eu alugar um apartamento lá, talvez vai ficar mais barato, porque não tem que voltar, fica lá um período maior, já tá aparecendo cliente lá, começou a aparecer cliente na turma do Marcos, né? E aí aproveitar e já ter mais tempo, disponibilidade para atendê-los e tal. E aí, naturalmente, surgiu a necessidade de alugar um espaço, e aí nisso ele falou assim: opa, eu vou lá. Eu falei: não, mano, não tô nem falando pra você não. Ele falou: não, mas eu vou. Todo mundo já. Aí ele veio, mudou em 2016, 2017, ele mudou pra cá. E ele começou a atuar fixo aqui, foi abrindo o mercado, né? E a gente, na época, não tinha capital para fazer o escritório, né? Então a gente alugou um apartamento muito bacana e, acredite ou não, o pessoal contratava a gente
dentro do apartamento. Era um apartamento muito legal aqui no Aquários, né? Me lembro. Você teve lá, né? Não no apartamento. Te deixei na porta lá Deixou uma lá. vez, lá ou outra. É, um apartamento muito bom. E o pessoal lá da turma dele, né? Pela questão do relacionamento, pela confiança, ia lá e era atendido dentro do apartamento, fechava o contrato. Falei, cara, esse povo, hein? Que bacana. Legal. Né? Aí Confiança, né? Confiança. Conhecia no curso ali e tal, tudo e tal. A conversinha do mineiro ali e tal. Bom também. Mas é isso aí. Mas você também entregava alguma coisa ali pro cliente, então acabava fechando, né? Sim. E aí vocês montaram a unidade quando você veio fazer o curso, porque o Marcos fez primeiro, né? Isso, o Marcos fez primeiro. E aí, como o povo foi fechando os contratos e a gente entregando o resultado, e como era um grupo fechado, não podia errar com nenhum. Você errou com um, acabou. Você não faz trabalho para mais ninguém, né? Então, como a gente não errava a mão com as pessoas, os outros iam vindo, né? Aquela pessoa às vezes que era meio desconfiada. Opa, vamos ver se tá dando certo com fulano. Ô, fulano, tá dando certo. Aí tava dando certo, começou a fechar. E aí, tornou-se viável, né? Eu consegui levantar o capital e eu montei um escritório aqui, né? No Aquários, no The One. E onde nós estamos lá até hoje, nós temos unidade lá. Era uma unidade focada em negócios, até porque eu mantinha... É o mesmo escritório até hoje, é o desde mesmo, que montou? É o mesmo. Eu mantive a operação, o corpo técnico eu mantive em Minas, né? Por questões logísticas e financeiras. Lá em custo de Minas é muito menor. Já tinha uma equipe lá bem... E já estava estruturado, já estava montado. Cheio de advogado, terra do advogado, né? Já tinha um monte, abundante, mão de obra abundante. E aí o Marcos veio e aí a gente montou um escritório comercial, focado em vendas, né? E aí a coisa começou a acontecer, eu já estava vindo. Aí naturalmente eu acabei me mudando para cá, porque eu me encantei com a cidade, com a região, com o povo. Me encontrei muito aqui em São Paulo, né? E criei uma vida aqui, né? Relacionamentos. Sim, com certeza. Mudou tudo, né? Acabei me mudando para cá. Ficou tudo mais simples quando eu transformei o escritório todo em digital. Eu só mantenho unidades para atendimento e administração e vendas. Todo o corpo técnico fica em casa, né? E a gente controla tudo pela internet, tudo por sistemas e tal. E aí foi muito bacana essa digitalização, né? Me deu liberdade para poder vir, mudar e nada deve mudou. ter facilitado demais, né? Porque eu não sei bem como que é, mas dá uma explicada pra gente. Cara, o cara vai lá e despacha. Ele vai lá e enfia um calhamaço dentro de um processo que já é uma trolha lá, uma pilha de papel. Aí você vai lá no fórum, sacava isso para dar uma vista no negócio. Era assim? Era assim. Você tinha que pedir autorização para ir lá, aí ele dava autorização, sei lá. E aí se ele estivesse olhando lá, derrubava um café em cima do processo. Já ia acontecer. Já havia acontecido, não comigo. Aí você tá na roça, né? Quando eu era estagiário, eu via acontecer. O juiz vai chamar você. O que é esse sujeiro aqui no meio do processo? O pior é quando sempre tipo filme, né? A culpa é sempre do estagiário, né? O pior é quando o estagiário trocava a folha, rapaz. Ia parar um negócio, uma folha diferente lá no meio. Nossa. Mas era numerada, né? Sempre numerado. Mas assim, eu lá no escritório nunca passei por isso, porque o povo sempre foi muito sistemático. Mas quando eu fiz estágio, eu vi processo de todo tipo, de todos os advogados, né? E aí eu vi assim, você tava folhando o processo, quando eu vi as folhas estavam invertidas, quando eu vi tinha uma folha que não tinha nada a ver no meio, entendeu? E o juiz vinha e puxava a orelha mesmo, chamava no gabinete, puxava a orelha com vontade. Teve uma vez que derrubaram o café, rapaz. Imagina. Aí teve que reconstruir o processo. Aí, para isso, os advogados sempre tinham uma cópia para procedimento de restauração. Aí ela refazia. Hoje tá muito simples, né? Sim. Tá online, não tem problema, né? Ser bem simples. Nós sempre tivemos uma atuação, Lúcio, voltada para a empresa. Então, desde o início, ela foi muito mais focada em assessorar empresas do que trabalhar com processos. A gente sempre queria evitar processos, né? Então, nosso objetivo dentro de um cliente, de uma empresa... fazer os contratos, né? Organizar a empresa. Era participar das decisões, né? Muito mais do que fazer contratos. É participar das decisões para que aquela decisão não viesse a ser um processo lá na frente. Sim. Né? Então, a gente montou um escritório consultivo e esses clientes de consultivo, eles acabaram tendo processos. E aí eu tive que montar uma estrutura contenciosa, que é o que mexe com processos, né? Com o juiz. Mas é muito menor lá na sua empresa essa parte. Na minha empresa é muito maior,
a área de consultivo, né? A gente trabalha muito mais com o assessoramento dos Do empresários. empresário, né? Vai fazer os contratos, manter tudo certinho para que o dia que tiver um problema você tá respaldado juridicamente. Sim. Muitas das vezes o empresário ele é tomador de risco, né? Então, na hora de tomar a decisão, ele fica ali, 100%. E se eu fizer isso? Aí fala, ó, pode acontecer isso. Se fizer aquilo, pode acontecer aquilo outro. E aí, quando ele vai mostrando para onde ele quer ir, a gente vai montando as defesas, né? Montando os embasamentos, montando os lastros, montando os documentos necessários para que, se houver algum problema, um dia ele tenha para onde correr. Então, é um trabalho de longo prazo. A gente trabalha para frente para dar segurança para uma operação que está sendo montada para o cliente, né? Esse é o trabalho que a gente faz. E foi muito bacana, sabe, Lúcio? Porque quando eu entrei nessas redes associativistas e eu passei a viver dentro de empresas e viver previamente esses problemas, eu me conectei muito com o empresário. E aí, o empresário, a história dele, resumidamente, é assim. Ele tem uma ideia de resolver um problema. Eu vou resolver um problema. Esse segmento que está precisando de um equipamento, esse segmento que está precisando de uma perfuração, esse que está precisando de mão de obra para levantar uma obra, esse que está precisando de serviço, esse que está precisando de um projeto. Você enxerga um espaço de demanda no mercado e aí você resolve suprir aquilo. E aí você vai fazer um business plan, você vai fazer um plano de negócios. E nós aqui no Brasil, nós não temos uma cultura de negócios muito bem desenvolvida. Então a gente faz de uma forma empírica, na prática. A gente vai ali para cima e mete o peito e vai rasgando. A verdade é essa. O empresário é assim. Tem aquele que é mais estruturado? Tem, mas é a menor parte, menor fração. É que assim, quando o cara começa, ele não sabe, né? Então ele vai aprendendo com o tempo. Né? Você aprendeu, eu aprendi, todo mundo um dia. A não ser que o cara tenha já um mentor, que ele já tá ali numa empresa, aí o cara enxergou aquilo, porra, sabe tudo certinho, como é que vai fazer, como é que não vai fazer, como é que ele vai planejar, como que ele vai pagar, mas nem sempre assim. A maioria dos empresários é aquele cara que vai na raça, né? O cara vai com aquela ideia fixa, não, vou fazer, vou acontecer, e aí a vida vai acontecendo e ele vai melhorando ao longo do tempo ali o seu processo, né? Sofre um pouquinho, ou sofre muito ou sofre pouco, mas quem busca ajuda está sempre crescendo, né? Isso aí, com certeza, uma verdade, né? O empresário que você falou, né? Quando o cara já é empresário e aí ele vai partir para um novo voo, ele já conhece muito mais, né? Outra coisa mesmo. Mas vamos lá. A construção civil, o que a Liborce Gomes tem feito aí na área da construção civil, os clientes que ela atende? Conta pra gente aí como que é essa parte. Incorporação, construtoras, não sei, empresas da área, lojas. Essa que é a história do empresário, porque quando ele começa, Lúcio, inclusive os empresários da construção civil, ele começa com uma coragem, com um desejo de fazer algo, ele começa com um sonho de resolver algum problema e ele faz uma continha ali de como ele vai ganhar dinheiro com aquele negócio. E Às vezes é um engenheiro que vai começar uma construtora ali, vou pegar uma obrinha para fazer, né? Que muitos começam assim. E aí são poucos que têm o capital para fazer um empreendimento e depois fazer uma venda. Geralmente não começa desse jeito. Aí ele começa a fazer, ele começa a desbravar o negócio, começa a fazer, e aí ele começa a se surpreender com os percalços no caminho, né? Aí de repente vem um prejuízozinho, de repente vem uma dificuldadezinha, de repente vem um impedimento, aqui não vai dar mais para fazer. E aí todas essas tentativas de dificuldades com mão de obra, com clientes. Sim. Isso tudo vai levando o empresário a colecionar passivos. Exato. Ele vai colecionando passivos. Eles são ocultos no começo, ele não enxerga esses prejuízos, né? Esses riscos, né? Esses passivos, essas contas que ele vai arrecadando, e ele vai somatizando essas contas ao longo da vida dele, e aí, num dado momento, isso acaba eclodindo, né? E cai na mão do advogado. Como eu vi isso acontecendo demais, e lá no começo eu vi isso acontecendo, sobretudo porque quando eu comecei com o meu escritório em 2011, nós estávamos sob o governo da Dilma Rousseff. Vixe. Quem lembra? Cara, eu me lembro do governo da Dilma Rousseff, a gente vinha de uma
sabe, de uma... Ai, ai, ai. Era uma abundância de crédito que vinha no passado, sobretudo quando foi passar para ela, a administração, muito crédito. E aí os empresários, eles foram se endividando. Sim. Eles arrecadaram, assim, Teve uma quebra ali, né? foi muito endividamento, que o juros estava baixo, a disponibilidade, todo mundo conseguia pegar dinheiro no Benesse, o dinheiro estava abundante. Ah, vamos comprar máquina, vamos comprar caminhão, vamos comprar retro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar terreno, vamos fazer obra, vamos. E aí o que aconteceu? No momento lá da Dilma, ali por volta de 2014... 14, por 14, 15. Até, cara, teve um tempo ali que eu fiquei no pip, pip, sabe? Só aquele pinguinho ali, que nem um filme, sabe? No eletrocardiograma, quase morrendo, né? Quase morrendo. Rapaz, Foi assim não foi na minha só empresa, você, não. quando teve um impeachment lá. Não foi só você. E aí, como eu tava dentro das empresas, e eu tava vendo aquela historinha do cara empreendedor, do cara Sumiu animado. todo mundo, cara. Cara, todo mundo arrebentado. Tava todo mundo arrebentado. E eu via, e eu acabava tendo um relacionamento muito próximo com os meus clientes, e às vezes até pessoal. E aí eu via a situação dele, ele precisando da minha ajuda. E eu via a família dele esperando uma resposta. Tinha mensalidade de filho para pagar, né? Tinha aluguel de casa, tinha custo de casa, tinha custo de padrão de vida. Então você via toda aquela unidade familiar sob risco. É que o cara vinha vivendo de uma forma, chegou um momento e passou um facão ali. Daqui pra frente tem que ser diferente. Aí o cara se endivida todo, se lasca todo, né? E foi aí que eu me conectei com as crises. Né? Foi aí que eu me conectei com as crises empresariais, porque naquele momento que eu via um cliente, uma pessoa que eu tinha muito apreço, né, e gratidão por ter confiado no meu trabalho, sobretudo os primeiros clientes que eu tenho até hoje. Os meus primeiros clientes estão comigo até hoje. Tenho muita gratidão por eles. Então, eu vivo assim, muito preocupado com eles. Eu vi aquele povo tudo quebrando. Eu cheguei a passar por um momento muito delicado, inclusive, nessa época. Imagino. Porque eu tive um problema Porque de seca pra todo mundo, né? até para advogado, cara. E olha que tá todo mundo precisando, né? Aí você fala assim, não, o advogado ganha muito em crise. Ganha, mas se o cliente fica inadimplente, como é que você faz? Eu era baseado em contratos. Sim. Entendeu? Eu tinha muitos Se contratos. o cara não tem, né, pra pagar nem as dívidas dele, também fica complicado pro advogado, né? Agora você imagina uma operação que eu tive lá, uma ruptura de contratos por clientes que quebraram. Efetivamente, ali secaram e não tinha como me pagar. Tive 30% de redução de faturamento, mas uns 20% de inadimplência. Você tá programado 50%. numa operação, você perder 50% da sua receita, você imagina o caos. A sorte é que eu sempre Caos operei mesmo. muito, muito seguro e com fundo. Eu sempre tive margem para sobrevivência na minha atividade. Então, eu tive tempo para me reestruturar. Mas eu vi aquilo tudo acontecendo e eu vi meu negócio derretendo. E eu, no começo da minha vida, cheio de sonho, eu falei, o que está acontecendo aqui, ué? Tá derretendo. Verdade, né? Vocês começaram ali em 11, você Foi falou? 2011. Aí, Nossa, 2014, 14 logo ali, né? eu tava começando a minha vida, cara. Começou a derreter tudo. Sim. E aí eu fiquei muito preocupado. E ela já tava num porte assim? Já tinha conta, né, meu amigo? Tinha muita conta. Opa! Quantas pessoas tinha lá nesse tempo, em 14? Nessa época já tinha umas 10. Já tinha umas 10. Ih, é conta pra pagar, hein? Eu lembro que 10 o pai do Marcos chegou pra nós e falou assim, ó, vocês estão chegando num porte aí, ó, que vocês não nem vêm me pedir ajuda se apertar, porque eu não vou conseguir ajudar vocês não, hein? Agora vocês têm que se virar. Aí eu falei, Geraldão, que a conta é grande, né? Fica tranquilo, que não vamos pedir ajuda pra você não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, cara, nesse momento ali em 2014, 2015, eu tava numa situação que eu vi que eu tava fechando um déficit mensal, eu tava queimando dinheiro e eu tinha condição de tocar mais alguns meses, mas era pouco. E aí foi até engraçado que é a mesma história, não é a mesma história, mas na mesma época, o Romeu Zema, né, que é governador do estado de Minas Gerais, ele demitiu 2.100 funcionários. Sim. Diz ele que fechou 68 lojas, né? Diz ele que entrou pra política porque ele viu a empresa dele derreter pela metade. Ele falou, mas o que está acontecendo com o país aqui? Minha empresa derreteu pela metade, ele resolveu fazer alguma coisa na época, né? Eu imagino assim, o menos privilegiado. Cara, pô, se pra gente que é um empresário e tal, tudo, né? Complica pra caramba, porra, pra quem não tem nada, velho. Seca mesmo. Muito complicado. E aí você fica pensando numa situação nacional, né, cara? Nossa.
E aí, Judia, enquanto né? lá o Romeu Zema resolveu entrar pra política para ajudar lá, mudar a história e a realidade do Estado, né? Quem sabe do país. No meu caso, eu enxerguei ali um propósito de vida. Sim. Porque eu vi pessoas que eu gostava e que eram importantes para mim derretendo. E eu Uhum. falei, cara, é agora. Esse povo precisa de mim. E a Sim. minha vida vai ser direcionada para isso daqui. Vou trabalhar para reerguer pessoas Sim. em momentos delicados. Momentos delicados de suas vidas, né? E aí eu me conectei muito com esse negócio de gestão de crise financeira. Eu pude perceber que Que é um que trabalho que o a sua empresa também. faz com muita proficiência. Inclusive, é o que me faz vibrar. Sim. Quando. Não que eu goste da dificuldade dos outros, mas o que eu tenho mais tesão é quando eu vejo um desafio, assim, alguém que tá para quebrar, o negócio tá feio demais, Sim. e eu fico louco com aquilo ali. Eu quero dar um jeito de resolver aquele negócio, sabe? É o que Uhum. me faz vibrar. E aí eu pude perceber que alguns dos vilões, né, do empresário é tanto ele próprio tomando decisões ruins, acumulando passivos, e ele fala, isso não vai dar nada não, ele vai acumulando aquilo tudo. Então ele é o primeiro vilão, ele mesmo, Sim. é o vilão da empresa dele. O segundo vilão é o banco, que o banco é terrível. Ele dá com uma mão e tira com três, Imagina. né? Ele é ardiloso. Aham. A pessoa, o empresário, ele tem que ter muita consciência para usar O capital de empresário também terceiro. confunde ali um pouco, né? O cara vê lá, pô, empresário, dinheiro ali e tal, tudo. Acaba mexendo naquele dinheiro que não é dele, o dinheiro é do negócio. Né? Começa fácil, né? Sim. A disponibilidade do capital ela aparece e você tem que ter muita consciência para tomar a Uhum. decisão de tomar esse capital de terceiro. Não é errado usar capital de terceiro, mas você tem que usar com muita consciência Não porque era ele nem te o de custa. terceiro que eu tava falando, é o cara Ele, pegar o próprio ali. quando ele toma a decisão de pegar o Compra uma dinheiro para a casa, compra um empresa, carro. quando ele toma a Beleza, a decisão empresa tá de lá aí na lona. Quando ele toma a decisão de pegar o dinheiro para a empresa, Aí quando fica ruim, ele já tá assumindo usar capital de terceiro, ele vai pagar por isso. Agora, quando ele assume a decisão de tirar o dinheiro da empresa e pôr na mão dele, a empresa tem que estar dando esse dinheiro, né? Porque sim. senão tem que estar rendendo, porque senão É. não pode, né? E é muito comum essa mistura, né? Essa confusão. Mistura. E além dele, né? Porque ele vê bastante dinheiro e acaba confundindo, né? Confunde, cara. Às vezes ele gere por saldo de conta e não por resultado, né? Não por DRE. Então aí eu vi isso demais. Então, assim, a gente tem o primeiro vilão, que é o próprio empresário. Ele é o vilão de si mesmo. Depois a gente tem o banco. E por último é o governo. O governo, Lúcio. Ele é assim. Quando pega. Ele é terrível, cara. A relação com o governo ela tem que ser muito respeitosa, muito carinhosa e muito inteligente. Porque o governo, ele leva uma fatia muito considerável dos recursos da empresa. A gente fala aí... Por conta dos impostos, né? Por conta dos impostos. Cara, é dinheiro mesmo. Bastante. Pode parecer que não é muito, à primeira vista, quando a gente fala de alíquota. Né? Quando você vai falar de alíquota de imposto e tal, pode não parecer muito, é só uma contribuição e tal, para que o Estado possa funcionar. Mas assim. Dependendo do giro da pessoa ali, cara, é bastante, hein? Varia da atividade, mas eu posso te dizer que é de 10 a 20%, né, da receita. E aí, você vendo assim, ó, de 10 a 20% da receita, tem os custos, cara. Sim. Tem as despesas. E tem que ter um lucro no final. Tem. Então, o governo, ele acaba sendo um sócio. Só que ele é um sócio complexo, cara. Porque ele é um sócio... Vou pegar a conta fácil aqui. Pega 1 milhãozinho, tira 200 pro governo. Sim. Tira mais as despesas lá, que, porra, deve ser uns 500. Se sobrar, meu amigo, 500 é em serviço. 500 é em serviço. Agora, quando você entra em indústria e comércio, a margem é muito menor. Né? Muito menor. 10, 5%. Sobra muito pouco. Né? Você vê, por exemplo... milhãozinho ali não dá nem... Não dá nada. Porque você tem que comprar. Serviço é até diferente, que a gente não compra, né? A gente não compra nada. Agora, quem tem indústria, quem tem comércio, né? Quem tem, por exemplo, uma construção, tem que tanto de gente lá e tal, que tem de insumos e, cara, é transformação demais. Então, a margem é curta. E aí, quando você vê o governo levando percentuais de 6, 8, 10, 15, 20% da receita, ele acaba sendo um vilão na sua vida. E eu pude perceber, na minha trajetória profissional, que você pode ter relações com o governo de diversas formas. Às vezes, o profissional que está acompanhando a empresa, que normalmente toma essas decisões, é o contador. E o contador,
ele é regido por um princípio chamado conservadorismo. Eu Certo. fiz contabilidade durante um período, até não consegui concluir, porque era um curso muito lento, eu estava muito ansioso na época, já estava especializado em tributação, né? Fiz especialização em tributação, fui querer fazer contabilidade, fiz uns períodos e não consegui avançar, porque eu achei que estava muito lento o curso. Eu fui estudar autodidata, né? Advogado, ele é meio autodidata, fui estudar em casa. Eu sou muito ligado nessa área de contabilidade, gosto muito. E eu pude É o perceber direito tributário aí, né? é a aplicação do direito tributário com as técnicas de contabilidade. Então, eu estudo muito contabilidade também, sabe? Entendi. Para entender como funciona o trabalho do contador, para somar Uhum. ao trabalho dele. E o contador, que é orientado pelo princípio do conservadorismo, ele é orientado por esse princípio por quê? Porque ele não quer problema para a vida dele. Então, o que é a coisa mais conservadora que eu posso aplicar para o cliente aqui? Ele vai e aplica para amanhã o cliente não chegar com uma autuação e não representar um problema na vida dele, um tumulto ali na vida dele. Só que você pode e você deve trabalhar enquanto diretor de uma empresa, dono do seu próprio negócio, trazer a maior margem de lucro possível para o seu negócio, dentro do que a lei permite. E dentro Que é aquele lance de presumido. São os regimes tributários. Isso. Então, você, como administrador de um negócio, você tem o dever de trazer o melhor resultado para o seu negócio. Você pode ter outros sócios e você tem que entregar resultado para esses sócios. Então, você tem que trabalhar com a melhor performance possível, tanto para você quanto para os seus sócios. Então, as decisões elas precisam ser tomadas por produtividade, por resultado. Sim. E existem outras formas de você organizar um negócio que não a forma mais onerosa. E muitas das vezes os contadores optam pelo caminho mais oneroso, sendo que você poderia atuar de uma forma menos onerosa. Mas como assim, Niklaus? Planejamento tributário. Esse, inclusive, é um dos serviços que nós temos prestado no ramo da construção civil, né, em todos os aspectos. Qualquer empresa desse ramo, se você for analisar com carinho, existe espaço para um planejamento tributário. Existe espaço para buscar uma melhor performance tributária, né? Então, existem alguns tipos de regimes, né, de apuração de impostos, né? Simples, presumido, lucro real. E você pode trabalhar com a construção de um grupo empresarial em que você fatia as atividades da empresa buscando... E aí pega a melhor situação para cada pedaço. Exatamente. Você analisa Entendi. as frentes do seu negócio. O seu negócio... Complexo, hein? Para você, Lúcio, você pode achar que o seu escritório é uma coisa só. Sim. Mas não aos meus olhos. Entendi. Aos olhos mais apurados de um especialista em planejamento tributário, eu consigo enxergar a sua atividade e fatiar ela em pequenos blocos. São etapas. E cada etapa pode ser uma empresa. Cada etapa ela pode estar sob um regime de tributação diferente e as empresas terem um relacionamento entre elas. Isso é um grupo econômico. Você pode montar um grupo empresarial. E aí você vai me perguntar, mas isso dá resultado? Aí precisa simular. Você simulando, separando as atividades, cada uma num regime, dentro das possibilidades que a lei nos autoriza, você pode, nesse mix, ter uma redução tributária considerável no final. A gente tem cases de sucesso de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, até 80% de redução, dependendo do ramo. 80%? Até 80%. Cara, o cara botou dinheiro no bolso, hein? Sim. Putz. Ele vê muita diferença entre antes de um planejamento tributário e depois de um planejamento tributário. Nossa, o cara também pagava bastante imposto, né? Sim. Tô até pensando aqui na... Sim. Cara... É porque, olha só, veja bem, os regimes tributários, eles mudam um pouco a realidade do trabalho contábil. Tem contador que ele está acostumado a trabalhar no Simples Nacional e ele não está interessado em trabalhar no lucro real porque é muito mais complexo. Sim. E aí ele paga no Simples e ele fica ali. E aí ele não pega e dá um adeus pro cliente e fala, meu amigo, você já não cabe aqui dentro, acho que talvez você deveria procurar alguém que faz lucro real. Às vezes o contador não faz isso, ele retém um cliente, aí quando você vai ver, ele tá lá preso numa sistemática que não é boa para ele. E ele tá lá, né? Confia cegamente, nunca questionou, nunca pensou em fazer algo diferente. O próprio contador já é meio orientado pelo princípio do conservadorismo, fica naquele negócio ali, não sai do lugar, e aí você poderia estar trabalhando com uma performance diferente. E eu alerto as pessoas, os empresários, que busquem uma análise. Às vezes no final do ano, vamos fazer uma simulação de regime. É muito mais do que escolher o melhor regime. É tirar o melhor de cada um. E talvez o seu
adversário, o seu concorrente de mercado, ele possa estar utilizando isso e tendo uma margem muito maior que a sua. Talvez um poder de competição muito maior que o seu. E muitas das vezes a gente vê alguém fazendo loucura no mercado e fala assim, por que essa pessoa está praticando esse preço? Como que ele consegue esse preço? Muitas das vezes pode ser por causa de uma estratégia de planejamento tributário. A pessoa não está nem sabendo. Ó, vou dar uma dica para vocês aqui, até para ilustrar. Quando você estiver entrando numa loja, agora tem um movimento muito interessante que a gente está vendo no checkout, que é o auto-checkout, em que você faz o checkout, você paga a conta, você opera o caixa num totem. Nos Estados Unidos é bem comum isso. Tem até poucos caixas lá, eu achei bem estranho e tal, tudo. Mas agora eu tô vendo no Brasil isso. E eles fazem isso também, impostos de combustíveis, né? Então, eles enxugam bem ao máximo, né, a estrutura empresarial. Aqui no Brasil, tanto a economia que você pode aplicar ali naquele checkout não ter um funcionário, às vezes o povo hoje não está querendo conversar muito, não quer passar muito por gente, né? Tem aqueles que não querem contato, né? Então vai lá. Mas também tem o interesse tributário aí, rapaz. Sim. Por quê? Porque pode ser que você tenha um atendimento ali, que é aquela empresa, e o autoatendimento, para muitas empresas, tem sido e-commerce. Entendi. Então, tem empresas utilizando passa o código de barra ali, passou o cartão, já era. Aí você vai ver no final, são empresas diferentes. Entendi. A do Totem é um e-commerce. E aquela que está ali do lado, o caixa que tem um cidadão físico ali, é uma pessoa, é uma empresa local. E aí o e-commerce, talvez, ele esteja estabelecido até em outro estado. E você nem sabe. E tem uma alíquota. Existe uma guerra fiscal entre os estados no Brasil. Sim. Né? Existe uma guerra fiscal. E você pode estar comprando um mercado lá de Pernambuco, Paraíba, e você não está nem sabendo. Então, existem muitas estratégias que podem ser aplicadas e você entrando, né, na atividade da empresa, numa construção civil, um dos custos mais robustos ali na construção civil que chamam muita atenção é o custo de folha de pagamento. Sim. E os encargos decorrentes da folha de pagamento. Né? E mediante... Eu acho que 50% se não for mais, entendeu? Uma construção aí tem muita mão de obra. Muita mão de obra envolvida e também muitos problemas com a mão de obra envolvida. Então, é um ponto negativo aí da construção civil, né? E você pode aí, talvez, né, nessa parte robusta do custo de uma obra, que são as pessoas, sim, a gente tem os encargos, que também são robustos. E se você conseguir, talvez, uma redução de um percentual considerável, será que faz diferença para o seu negócio? Será que isso pode mudar a sua realidade? Será que isso pode mudar a sua margem de resultado? Então, é aí que nós fazemos provocações, porque mediante um estudo, talvez você consiga trazer uma grande mudança para o resultado da empresa. Beleza. Cara, agora também, ouvi dizer, né? Acho que o Jonathan falou quando esteve aqui, que vocês estão no online. Conta um pouco essa parte aí do jurídico no online, como é que funciona, como é que é esse sistema aí, esse novo modo de atender aí. Rapaz, foi assim, nós estávamos discutindo o propósito, e aí nós realizamos, né, que o nosso propósito um cliente falou, ele falou assim, vieram aqui, me trouxeram uma proposta aparentemente mais atrativo que a de vocês, e eu falei que não ia mudar, porque na empresa de vocês eu não me sinto um número. E aquilo ficou gravado no coração, porque a gente trabalha com muito carinho mesmo, sabe? Trabalhando o cliente como uma pessoa, né, que precisa de atenção e que é importante para nós. Então, quando nós fomos fundar o nosso propósito, por entender que clientes não são apenas números, né? Nós pautamos as nossas relações por compromisso. E aí, por consequência disso, nós cuidamos do cliente. E aí, nesse cenário todo de cuidar do cliente, esse cuidado, esse carinho, nós desenvolvemos um trabalho na minha visão, de excelência. Né? Todo serviço ele pode ter falhas, né? Mas a gente tem um compromisso muito grande com o resultado e com o acerto. Então, a gente contorna e resolve tudo que aparece. E a gente percebeu que os trabalhos sociais que nós fazíamos, eles eram
trabalhos de enxugar gelo. Então, vai fazer uma ação de doar sangue? Vai todo mundo lá e doa sangue. Vamos fazer uma ação no asilo? Vamos lá, passa um dia com os velhinhos no asilo, leva lá, faz uma festa. Vamos fazer uma campanha de Natal? Leva um monte de brinquedo para as crianças num bairro carente. E por aí vai. Essas ações, elas enxugam o gelo, elas não transformam a vida das pessoas. Elas mudam o momento. E a gente fazia muita ação social assim e eu senti que aquilo não resolvia. E aí, eu fui vendo que muitas pessoas mais simples, elas não têm acesso a um serviço jurídico de qualidade. Sim. E aí eu pensei, putz, cara, eu posso talvez montar algo que seja sustentável e que eu consiga levar algo de qualidade para pessoas que não têm acesso e com isso transformar a vida das pessoas e fazer uma efetiva diferença, né? Chega um certo ponto que você consegue alcançar uma certa realização profissional e que não é só dinheiro, não é só prestígio, reconhecimento, não é só crescimento. Você quer devolver algo para a sociedade. Foi aí que nós resolvemos atuar na área previdenciária, que é um público realmente muito carente, né? É um público que precisa de um benefício, ou precisa se aposentar, ou precisa de um benefício da Previdência Social, que são os mais carentes de todos, né? E aí nós eu montei uma operação previdenciária destacada do escritório, que tem um outro mindset, é diferente, a linha de produção é totalmente diferente, o trabalho deles é totalmente diferente, o MIP, os processos internos são todos diferentes. E eu montei também um departamento para atender pessoas que têm problemas de endividamento. Eu já tinha essa expertise para atuar com grandes empresas, negócios e crises complexas. Eu simplifiquei os nossos procedimentos para poder atender, inclusive, pessoas físicas, né? Cara... E aí online é Brasil. Brasil inteiro. Legal. Você imagina uma pessoa que está passando por uma situação difícil, ela ganha 1, 2, 3 salários, né? Tem uma renda familiar curta e a pessoa se embanana com o cartão de crédito. Cara, ele nunca mais sai do cartão de crédito. Se o cara entrar comum, no cartão, né? É um dos maiores juros que se tem no mercado. Sim. Se o cara atrasar com o cartão, ele de repente, vamos supor, o cara ganha R$100. O cartão de crédito dele lá, ele tá colocando todas as despesas no cartão dele esperando ganhar uma milha na vida dele. Se ele dá uma desequilibrada, ele erra naquele mês... E ele estava gastando lá um percentual grande com o cartão, a vida dele estava ancorada no cartão. Se ele não pagou no mês, no outro mês é que ele não paga mais. Aquilo vira uma bola de neve, ele vai pagar o mínimo, parcela do cartão. Cara, isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Aí nós montamos uma operação digital para atender pessoas de todo o Brasil que tem esse tipo de problema. Sejam eles, né, pessoas físicas, até empresários, né, de empresas de grande porte. PJ também? Sim. Acaba que a gente separa. Quando entra no nosso comercial... É o bot ali? Porque, não, nós temos uma equipe comercial. Entendi. Que faz triagem. Hoje são 3 pessoas que fazem a triagem e a qualificação dos clientes. Você sabe o que é o bot, né? Sei. Do WhatsApp. Sei. O povo não gosta de bot. Cara, o cidadão, o ser humano, ele não gosta de bot. Ele não quer conversar com o robô, cara. Não. Eu até tentei Tô descobrindo isso. Eu até tentei no começo, Lúcio. Não adianta, ninguém quer. O povo não responde bot. Não. Eu coloquei três moças muito atenciosas que fazem lá a qualificação. Vêm leads de todo o Brasil, né? A gente tem uma captação de leads muito, muito contundente, agressiva. E aí vem essas pessoas e eles passam por uma triagem, a gente verifica se a gente vai conseguir ajudar essas pessoas. E quando ela entra num patamar de endividamento maior, e a pessoa tem uma operação mais complexa, ele cai no escritório empresarial. Ele sai desse escritório bancário mais simplificado, que é para ajudar pessoas físicas ou pequenos negócios, né? E aí ele vai para o escritório empresarial e lá ele é atendido ali. E para nós é uma grande satisfação, porque você vê a pessoa entrando ali com um endividamento, né? E numa situação que ela se vê sem saída, né? Apática, e você conseguir contribuir para tirar essa pessoa desse momento em que ela está travada ali, realmente é transformador, né? A gente fica muito satisfeito. Sim. E é muito bacana, muito pessoas gratificante. também que vão se aposentar, você falou, né? Sim. Tem muitos ali machucados ou tal, que não conseguem aposentadoria, porque nem sempre é por idade, né?
É. E às vezes também Um acidente, alguma o coisa. procedimento dentro do INSS, ele demanda um conhecimento sobre como operar aquilo ali, Uhum. né? E você pode ter acelerar o seu processo de aposentadoria. No caso de aposentadoria, você pode acelerar esse processo com alguma documentação que talvez você não saiba que se você juntar vai mudar alguma coisa. Sim. Você pode aumentar o valor da aposentadoria. E no caso de benefícios assistenciais, que você precisa comprovar os requisitos desses benefícios. São pessoas que não têm tempo para aposentadoria, mas ela pode receber um benefício. Porque a aposentadoria, não, o INSS, ele não só aposenta as pessoas, ele também cuida daquele que precisa mais. Existem alguns benefícios para quem está em situação de miséria ou passou por um problema, um acidente, um problema de Sim. saúde, né? E ela precisa ali de um amparo social. O amparo social no Brasil é muito forte, o Brasil é muito assistencialista. E a gente auxilia essas pessoas a conseguir esses benefícios. Gente de todo lugar, de todos os estados. Hoje tem em todos os estados, clientes e cidades. Outro dia até entrei num atendimento lá para participar. Um rapaz lá da Amazonas, de Amazonas. O cara falou que para ir para a cidade vizinha ele pegava 2 horas de barco. Nossa. Eu nunca imaginei isso. É. Bem difícil, né? É bem exótico. Então, e aí onde o cara mora, né? O que que tem onde ele mora, né? Tudo é outra realidade, né? Um negócio, pô, bem estranho, totalmente diferente, tal, tudo. E também até para a pessoa também fazer dinheiro, né? Como que ele faz dinheiro, como ele trabalha, né? Num local desse. Que também, eu não sei, né? O cara às vezes tem que fazer uma dívida ali, ele tem que pagar essa dívida, mas como que ele ganha o dinheiro dele para pagar essa dívida? Complicado, né? É complicado. A logística, tudo é. Nossa, imagina um lugar desse. Ele tem a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro sem sair de casa, né? Conversando com as pessoas, né? Entendendo um Sim. pouquinho como é a realidade E delas. essa equipe é muito grande? Como é que é? A equipe do quê? Do escritório todo? Não, do online, hein? Não, eu consegui montar uma estrutura enxuta. Para ser algo que fosse financeiramente viável, eu. Eles fazem a triagem e depois vai para o escritório jurídico mesmo ali. Aí no escritório jurídico eu tenho um escritório previdenciário e um escritório bancário. Eu tive que montar uma Entendi. Tem estrutura uma equipe que destacada. só dívidas bancárias e E uma equipe previdenciária. isso, separadas, né? Do escritório padrão. Porque o escritório ele trabalha num modelo de boutique, né? Então ele é um atendimento muito personalizado, muito carinhoso e tal. Sim. E isso custa caro. Por conta dos clientes que vocês atendem, que são Sim. os grandes empresários. Ele custa um pouco mais caro, a precificação ela é cara. O meu custo é caro. Então eu Sim, não conseguiria imagino. aplicar isso em volume para um cliente que tem uma questão mais simples. Eu ia Uhum. ia ser inviável a operação financeiramente Certo. falando. Eu montei outros É escritórios outra empresa, então, na com custos verdade. diferentes, exatamente, com Entendi. custos diferentes, com um modelo mais simplificado que eu pudesse trazer para essas pessoas um espelhamento do que existe num escritório que grandes empresários contratam, né, que custa mais caro, mas a gente consegue trazer esse DNA de carinho, de atenção para um modelo um pouco mais simplificado e levar isso, democratizar o serviço jurídico de qualidade para essas pessoas. Legal. E também uma questão aqui, né? Você começou junto com o Marcos e o escritório foi crescendo e você foi trazendo as pessoas para dentro da empresa, né? Que é o Jonathan, né? O Jean, né? O pessoal a empresa foi só crescendo ali, os associados, tal. O pessoal foi cursando o MBM. E conta um pouco dessa história do boom aí da empresa. Lúcio, né? eu sempre fui de gente, né? Sempre fui de movimento, sempre gostei de gente. Na escola era líder de turma, comissão de formatura, grupo da Ordem de Molay, né? Que é o Júnior da Maçonaria. Cara, eu só não fui escoteiro porque não tinha na minha cidade, só eu teria sido escoteiro. E aí, quando eu iniciei na advocacia, eu já me embrenhei na OAB. Certo. Eu me enfiei lá no meio, participava de tudo, organizava evento, fui fazendo até participar da OAB a nível estadual. Saí da OAB de Varginha, lá de Minas, e fui para a OAB estadual, participei, tive uma comissão lá na OAB do estado. E aí eu sempre fui muito envolvido com gente. No escritório não foi diferente. Sim. Eu sempre trabalhei muito conectado com pessoas e eu formei pessoas dentro da minha empresa. Sim. No meu negócio, graças a Deus, isso é muito bom. Por quê? Porque eu não tenho máquina, não tenho estoque. O meu negócio são pessoas. Serviço, e aí eu né? formei lá dentro pessoas. Né? Formei pessoas. O primeiro advogado que eu trouxe foi o Dr. Jonathan. Ele trabalhava no escritório antes que eu iniciei minha carreira, o Dr. Francisco. Aí eu
cooptei ele, né? O Dr. Francisco deve ter ficado bravo, mas eu cooptei ele. É a vida, né? Dr. Francisco, eu nunca te pedi desculpa, eu tô te pedindo desculpa agora, tá? Uhum. Cooptei o Jonathan, né? E aí, logo no início, eu contratei uma estagiária, que foi indicada por um amigo advogado. Ela estava no primeiro ano da faculdade, primeiro período da faculdade. Contratei ela, doutora Ana, minha sócia hoje. Sim. Foi treinada por mim, dentro do escritório, durante 5 anos da faculdade. Saiu uma máquina, uma competência, uma coisa assim fantástica, né? E eu sempre contratei estagiários para formá-los, para prepará-los para trabalhar comigo. Uhum. Eu tive o Dr. Jean, que eu encontrei dentro da OAB. Encontrei ele na OAB, ele era colega de organização de eventos lá. Eu vi que ele estava no escritório com outras pessoas e ele não estava muito alinhado com eles. Eu falei assim: vem para cá, meu amigo. Sim. Vem trabalhar Vai trazendo comigo. as pessoas, né? Preparei ele também. Formei ele um especialista em tributações, planejamento patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório. Formei ele dentro do escritório. E o outro sócio, o Dr. Leandro, ele trabalhava no escritório de advocacia onde eu iniciei. Ele já era advogado, eu era estagiário. E eu via sempre o compromisso que ele tinha com a técnica, com o estudo. E ele saiu daquele escritório, ele estava como diretor jurídico de uma distribuidora de medicamentos. Eu fui lá e captei ele também. E aí eu montei um time de sócios, né, que foram formados por mim. Hoje eu tenho lá diversos associados que eu estou formando também para no futuro poderem ser meus sócios. O MBM eu tenho que agradecer porque ele me deu ali técnicas para desenvolvimento de pessoas e de time. E eu estudei muito, né? Administração, RH, liderança. E aí, com isso, graças a Deus, eu consegui montar um time de sócios que me dá hoje capilaridade. Eu consigo ter um olhar de dono na ponta do atendimento do cliente. Porque senão você vai falar, mas você tem 30 e tantas pessoas. E você também não tem braço, você não consegue fazer tudo, né? Você precisa das pessoas. Sim. E em alguns momentos as decisões elas precisam ter um olhar de dono. No meu caso é assim. Sim. Volto a dizer, não tenho estoque, não tenho máquinas, eu tenho pessoas. Então, Como é que funciona? É o conselho? Nós temos um conselho de sócios e eles se reúnem. Só para eu aprender um pouquinho, anotar na caderneta aqui. E eu vou te falar, muita gente me pergunta Cara, como é muito que eu fiz importante isso. Muita gente me pergunta, já fui consultado por muitas empresas, sobretudo serviços, né? Em que as pessoas me perguntam, Nicolas, como você formou sócios? Hoje eu tenho um conselho de sócios, ele tem as deliberações são tomadas por ele, as deliberações no plano estratégico. Vocês fazem uma reunião anual? A gente tem reunião semestral. Bimestral. Tá? Bimestral. Bimestral, a gente tem reuniões. Eu normalmente acoplo essas reuniões a um momento de relacionamento pessoal. A gente chama de imersão societária. Então a gente fica junto um final de semana, a gente sai, vai jantar, enfim, reuniões e relacionamento para manter a conexão bem próxima, né? E a gente toma ali decisões a nível macro. Eu, como exerço a função de presidente dentro da empresa, ainda que seja uma empresa pequena, né? A gente tem um organograma que eu exerço a função de presidente e ali eu sigo as deliberações que são tomadas no macro. Eu trago muitos dados e informações das áreas comerciais, de gestão e operação e a gente discute em reunião e depois eu executo. Eu sou executivo, né? Então eu executo as deliberações que foram tomadas pelo conselho de sócios, né? E a gente cria o regramento societário. Putz, cara, dentro do escritório de advocacia, óbvio, né? Tem um regramento societário. Imagino. Tem regras, tem tudo amarradinho. Todo mundo é advogado, né? Senão você tem que ser na roça, né? São casos de feiros petipau, essa regra não pode valer aqui, né? Então a gente tem a Aí nossa vocês fazem um planejamento anual, bimestral? Você falou que faz a reunião bimestral, Sim. né? Para aproximar. No fechamento do ano, esse ano a gente já amarrou tudo pro ano que vem. Já tá tudo amarrado, o planejamento já tá feito. Então agora é só executar. Só que ao longo do período, ao longo do ano... Você vai fazendo novas avaliações. A gente vai medindo e a gente vai avaliando. Para ver se tá E esse negócio, assim, que era antigamente, né? Nós somos um pouquinho mais velhos. Antigamente tinha planejamento de 5 anos. Isso não existe. Ah, não. Isso não existe. Muito longe. Muito longe. Não dá. A gente nem sabe o que vai acontecer, né? A rota tem que ir ajustando trimestralmente, cara. Sim. Entendeu? Então a gente faz isso. A gente vai ajustando a rota e é assim que é feito. E aí dentro da empresa, cada um tem uma função operacional. Tá? Sim. Para poder dividir a tarefa também. Lá dentro da empresa ninguém é sócio. Sim. É sócio no conselho. No dia a dia ali, cada um tem um papel
E pode ser que tenha um sócio, inclusive, te coordenando. E você, independentemente da sua participação no capital social, teu papel é aquele e acabou. Você tem que executar Sim. aquelas atribuições. Ali você é funcionário da empresa. Todos somos, todos somos funcionários da empresa. Sim. Mas O seu é comercial? Curiosidade. Eu sou, na minha função é muito macro, né? Acho que já foi diretor, né? Já foi comercial no passado. Eu já fiz tudo. Eu lavei, Imagino. eu passei vassoura, eu Serviu um montei cafezinho. cadeira, servi café, montei cadeira. Na verdade, até hoje, eu acho que quase todas as cadeiras do escritório eu montei, eu tenho essa tradição. Mas essas cadeiras que a gente está sentado aqui não foi o montador, não. Foi eu que montei. Aí, ó. Viu? A gente faz de tudo um pouco, né? Eu faço isso até hoje, faço questão. Eu acho que as últimas 4 que não foram eu, que não foi eu, foi agora, semana retrasada, porque eu não consegui, mas quase todas as cadeiras foi eu que montei. Então eu já fiz de tudo. Sim. Eu fiz de tudo. Hoje minha função é mais macro, como presidente, eu tenho uma visão mais macro, né? Dentro do negócio. Com certeza. Eu tô perguntando também que eu tenho os meus, que eu vou colocar, né? Contrato social, participação, tal, tudo. Toda essa parte aí de uma empresa, né? Que você precisa de pessoas, assim como o seu escritório, eu também preciso lá no meu, né? Um dos grandes desafios para você que está pensando em admitir sócios no seu negócio, quando você admite um sócio capitalista, é uma realidade. Quando você admite um sócio que está dentro da sua operação e você vai fazer um upgrade, você vai subir ele de uma função de funcionário para uma função de sócio, tem que se ter uma preocupação muito grande com a preparação do mindset dessa pessoa. Porque por mais que essa pessoa seja um ótimo funcionário, isso não quer dizer que ela vai ser um ótimo sócio. É aqui a mesma história do vendedor. Você tem um ótimo vendedor, é o melhor vendedor. Aí você põe ele na liderança dos outros vendedores e ele morre, ele apaga. Né? A gente tem que fazer um estudo. Eu recomendo trazer psicólogos para ajudar, né? De repente um coach, pessoas que trabalham com essa área de liderança. No nosso caso, a gente teve uma preparação muito grande dentro do MBM, tecnicamente, para fazer isso, né? Testes psicológicos, entender se a pessoa quer, né, aquilo, porque pode ser que a pessoa nem queira essa responsabilidade, essa dor, porque quando o cara é funcionário, dá 18 horas, solta a caneta, acabou, virou a chave e vai para a vida pessoal dele, a conexão é com a vida dele. Empresário não é assim, cara. O empresário, ele não desliga a chave. Ele pode até tirar a férias, desligar uns diazinhos ali, mas no meio do caminho ele vai ver um negócio, vai ter uma ideia, vai ter um insight e vai pensar no negócio. Sim. Né? Outro dia, semana passada, eu estava na quinta-feira, né, lá no meu condomínio, visitando um vizinho lá, que é empresário, até do MBM também, da turma do MBM, e ele falava assim, Klaus, 11 horas da noite nós estamos trabalhando. Eu falei, como assim trabalhando, Silval? Aí ele falou assim, não estamos falando de negócio? Eu falei, estamos. Aí ele falou, então, nós estamos trabalhando até agora. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. A cabeça não para ali, né? Tem que tomar muito cuidado, porque para a pessoa ter a responsabilidade sobre o negócio, ela exercer uma função de negócio, ser dono de negócio, a pessoa tem que viver aquilo. Sim. E é um mindset totalmente diferente. O cara que está ali exercendo um papel de seletista, ele não está preparado para aquilo, então tem que ser preparado. E isso é progressivo, não é da noite pro dia. Né? Você não se fez, eu não me fiz da noite pro dia. Sim. E não vai ser da noite pro dia que essa pessoa vai ser feita. Ela tem que ser mentorada, acompanhada. Isso é um trabalhinho, uma jornada longa, cara. É show de bola, hein? Valeu, Niklaus, cara. Gratidão aí. Nosso podcast aqui. Fantástico. Falou sobre diversos assuntos aí da área jurídica, diversos pontos de vistas aí, né? Vou aproveitar o momento aqui e fazer uma leitura aqui do Niklaus. Niklaus Limborso é um nome da Itália que foi ao longo do tempo alterado ali no cartório, né? Rapaz lá do interior de Minas, de Varginha, viveu, né? Cresceu lá em Varginha. A família de servidores trabalhavam na Justiça Estadual. Niklaus frequentava o trabalho com a mãe ali desde pequeno no fórum, ficava no balcão, atendia os advogados. A mãe, a irmã, o tio são advogados, então já estava no sangue, já estava no DNA lá da família, né? E você era um cara que argumentava muito, né? Cheio de porquês, né? Fez vários estágios remunerados, não remunerados,
encantou-se pelo Ministério Público em várias áreas, né? E aí você foi um auxiliar ali da justiça, tal, tudo. Então, teve um promotor ali, ajudava ele, tal, tudo. E depois, um advogado, amigo da tua mãe, te chamou lá para um escritório, né? E nesse escritório ele já trabalhava com a área empresarial. E ali você, putz, é isso, né? Você estava ali assessorando o promotor e você viu uma coisa nova ali e se apaixonou pelo aquilo, né? Se formou, abriu seu escritório, junto com o Marcos, né? Nosso querido amigo aí, Marcão. Um abraço pro Marcos, né? E no início da carreira, tudo difícil, né? Pegaram ali 10 daqui, 10 dali, vintão, vamos montar o nosso escritório. E a irmã ajudou, fez um projeto, um design ali, tal, tudo. Conseguiram se manter ali no MB, Oxi, eu olhei aqui e falei, se manter no orçamento, né? E começaram ali o seu escritório. Foram atendendo grandes redes, tal, tudo, e vieram parar aqui em São José dos Campos, que aí o Marcos conheceu o seu Floriano, né? Do Depósito Bandeirantes, pai do Tiago. Não é Assis, é o irmão do Assis, é o Vicente, né? Seu Vicente. E aí o Marcos veio fazer o MBM. E ali no MBM brilharam ali, fizeram um curso, um local cheio de empresários, conheceram a cidade aqui, uma cidade maravilhosa, né? Cheio de grandes empresários também, muito dinheiro rolando aqui no mercado, aqui em São José dos Campos. Muito bom mesmo, né? E aí vocês vieram para cá, né? E aí você começou a falar aqui dos trabalhos, né, que vocês fazem aí na planejamento tributário, ajudar os empresários nas dificuldades, né, a redução. E também vocês começaram na parte do e-commerce, auxiliar pessoas carentes, né, e dos vilões aí dos empresários, né, que são o próprio empresário, o banco e o governo. Esses três aí que são o calcanhar de Aquiles, né? De todos que querem empreender. Eu acho que talvez até o maior deles mesmo seja o próprio empresário, que às vezes não está preparado, não estudou ou não sabe como fazer, né? Então, o cara, ele sonhou, mas ele não sabe realizar, né? E falou do benchmarking. Isso. Conhecer os clientes, aprender com os clientes ali, né? Então, você está sempre participar de associações, está sempre em contato com outros advogados, né? Outros empresários ali também, não são advogados, são outros empresários e ter um crescimento mútuo, né? E aí você fez um uso da tecnologia aí para poder atender pessoas menos assistidas aí, que é uma pessoa que faz um endividamento bancário, né, cartão de crédito, tal, tudo, e pessoas que vão se aposentar. Montou ali uma nova empresa, né, um outro segmento diferenciado do que vocês atendem, que são as empresas e os empresários, né? Parabéns aí para você pela sua história de sucesso aí, da Liborce Gomes. Um abraço para todo mundo do escritório lá, grandes amigos também. A mineirada aqui é show de bola, gente finíssima, né? Bom demais. A gente, cara, fizemos o MBM lá, né? E a gente teve uma ligação muito forte, né, cara? Muito boa. Porra, a gente ficou amigão pra caramba. Faz uma carinha já, né? E foi fácil, faz uns 4 anos já, né? E nunca mais perdemos o contato. Eu nem tenho contato com tantas pessoas ali do grupo, né? São poucas, mas grandes amigos tenho lá também, né? Mas você é um grande amigo e mentor também, né? Já falei para você que, pô, tô sempre olhando para você ali, me espelhando na sua empresa, né? De como você é, de como você trata as pessoas, e muito bacana mesmo, cara. Parabéns. Também,
Lá em Varginha tem um café, que é o Café Liborce Gomes. Super café, que é a terra do café lá. Tem até um Porto Seco lá em Varginha. Então vocês fazem aquele cafezinho personalizado para entregar para o cliente. Café top, que eu já ganhei um pacotinho de café. Café pontuado. É muito bom mesmo o café, viu? Eu manjo de café, hein? É bom demais. Maravilha, Niklaus, parabéns, cara. Então, se você quiser fazer os agradecimentos aí, pessoal, pode ficar à vontade. Isso aí. Ô, meu amigo, eu agradeço demais você ter me recebido aqui, ter a oportunidade de falar um pouquinho para esse segmento tão bacana, tão pujante, que é o segmento da construção civil, para toda essa sua audiência. Cara, eu só tenho a agradecer a vida, né? Porque eu falo para todo mundo que o meu escritório é como se fosse uma academia intelectual. Eu vou para lá, eu não consigo nem me imaginar aposentando, porque é tão divertido. Sim. Eu aprendo tanto. Então, é agradecer aos clientes, né? As pessoas que me trouxeram até aqui, me confiaram em mim, me possibilitaram estar aqui nesse momento. Né, os colegas que me possibilitaram fazer benchmark com eles, aprender muito sobre seus negócios. Eu sou grato a todos eles que são a razão de eu estar aqui nesse momento, vivendo a vida como eu vivo. E se Deus quiser, continuarei na mesma trajetória. Gratidão. Maravilha. Galera, show de bola. Super podcast com o Niklaus Liborso. Um abraço e até o próximo podcast. Valeu.